Bom dia. Olá. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um protótipo no Adobe XD. Então, assim, eu já tenho alguns exemplos prontos aqui, né? E eu vou mostrar um deles, que é esse aqui que eu fiz tipo um teste, assim, só para conseguir mostrar como que chega até o final, tá? Então, eu fiz como se fosse um protótipo de um site de cartão de visita, bem simples, né? Então, eu coloquei, né, em uma tela a apresentação, que seria a home, e aí na outra tela eu coloquei um contato. Então, eu fiz duas telas bem simples, né? E aí eu vou fazer um layout parecido, só para vocês verem como que a gente faz protótipo aqui no XD. Então, eu vou voltar aqui na home e vou começar a criar do zero. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o formato que eu quero, né? O XG, ele já te dá umas pré-definições para facilitar o teu trabalho, né? Então, eu vou escolher esse aqui, ó, Web 1920 por 1080. Mas nada impede de você fazer um tamanho personalizado. Então, quando você entra aqui em Custom Size, você consegue determinar um tamanho. Então, eu vou escolher esse formato. Quando eu faço isso, ele já tem aqui, ó, o título, né, tá Untitled. Então, eu tenho que colocar aqui qual seria o título do meu projeto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, layout, teste. Posso salvar tanto na minha cloud, como eu posso salvar no computador. Eu vou salvar no computador, tá? E aí, quando você clica aqui, tá vendo? Ele te pede a pasta. Salvar na área de trabalho. Não é o ideal é que você faça uma pasta só para isso. Mas só para o exemplo mesmo, eu vou colocar aqui na área de trabalho. Vou salvar. E aí, tá vendo? Ele tem três áreas. Ó. Ele tem a área de design, de protótipo e de compartilhamento, né? Que é o share. Então, eu vou começar aqui pela área de design. No meu lado direito, ele tem algumas funcionalidades habilitadas diante do que eu tenho, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho ainda o formato, eu poderia fazer tanto na vertical, tanto na horizontal. Eu poderia pensar num layout em pé, né? Mas eu vou fazer assim no formato de paisagem horizontal. Poderia propor que esse layout ele é responsivo, né? Então, desde o começo eu deixo ele aqui responsivo, mas não é o que eu vou fazer agora porque eu quero fazer algo bem simples, realmente uma introdução de como funciona o XD. O scrolling, então se eu vou ter uma barra de rolagem, né, dependendo do tamanho que ficar meu projeto. E aqui ele está falando, ó, qual que é a minha área, né, minha viewport, qual que é o tamanho da minha altura. Porque é o seguinte, se você for fazer um site que ele tem uma barra de rolagem e que ele tenha a sequência, você pode colocar aqui o quanto você quiser. Pode colocar 5.000, por exemplo. E aí a viewport vai ficar maior. Mas nesse caso, como desde o começo eu já determinei o tamanho, ele não vai mudar. Então, quem determina o tamanho aqui do teu projeto é aqui do comecinho mesmo. Aqui é a aparência. Então aqui você pode já determinar a cor. É claro que isso o ideal seja que você tenha feito uma cartela de cores antes. E aí eu vou falar isso em outro momento. Aqui eu vou focar realmente nas ferramentas básicas. E aqui eu tenho a opção de grid. Eu posso clicar aqui, ó, nesse área de seleção. E aí eu tenho, por exemplo, o layout, como eu tenho o square. Então eu tenho essa grid quadradinha, né? Então eu tenho uma grid que só para que eu tenho um norte, né? E aqui eu tenho até o tamanho dos quadradinhos, olha, eu poderia colocar tipo 100. E aí você consegue ter esse quadriculado. Ou eu tenho grid mesmo, de layout. E aqui vocês podem escolher quais grids você quiser, tá? Então aqui ele também me oferece, né?
a forma que eu quero trabalhar de acordo com essas grids. Eu acho que é bem legal, assim, principalmente para você ter um norte e ter uma base. Também, como eu não vou fazer um layout muito elaborado, eu vou deixar sem a grid, só para vocês conhecerem realmente a ferramenta. Então, assim, ó, tá vendo? Eu clico nesse fundo, ele habilita tamanho, aparência, a ferramenta de grid. E quando eu clico fora, esse menu aqui de opções some. Então, essa lateral some. Se eu quiser trazer alguma imagem de fora, enfim, e colocar algum elemento, eu posso vir aqui, ó, eu clico aqui, e aqui eu tenho outras opções. Então, por exemplo, importar, ó. Então, aqui eu venho import, e aqui eu consigo colocar uma imagem. E aí, essa minha imagem, né, no caso, ela tem alta resolução. Então, por isso que ficou desse tamanho. Mas aqui, na hora que eu tenho o tamanho, eu posso já colocar o tamanho que eu quero. Então, por exemplo, eu quero que essa logo tenha 100 pixels. Então, eu já posso determinar o tamanho por aqui. O que aconteceu? Por que sumiu, né? Porque olha só para onde ela foi. Foi lá para o cantinho. Então, eu vou trazer ela para cá. Ctrl 0, ele ajusta na tela de volta. Então, eu consigo enxergar onde está o meu projeto. Então, eu posso colocar a logo aqui. Outra funcionalidade é inserção de texto. Então, eu vou vir aqui a ferramenta de texto. E aí, eu posso escrever o que eu preciso escrever. Então, vou colocar aqui, por exemplo, portfólio. E vou simular que essa palavra é um menu. E vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para que fique do mesmo tamanho, com a mesma fonte. E eu só afastei com a setinha do teclado. E vou colocar contato. Então, aqui eu já tenho um menu pronto. Agora, sim, o meio do layout, você pode trabalhar da forma que você achar melhor. Pode colocar uma foto, pode colocar um texto, e assim por diante. Eu vou colocar um texto grandão. Então, eu vou colocar aqui, design e web. E aí, quando eu tenho a ferramenta de texto, do lado direito, né, já aparece aqui para mim a fonte, né, o tamanho, e aqui eu tenho essas formatações. Observa que aqui também em layout, ele tem aqui, ó, você deseja deixar habilitado, né, esse resize, responsive resize, né, tipo, na hora que eu alterar esse protótipo em outro dispositivo, ele vai acompanhar. Então, se eu abrir ele no celular, o tamanho da fonte vai ficar fácil para minha leitura. Então, você pode deixar isso no automático ou vai deixar no manual. Então, eu vou deixar no automático, que é o default aqui do programa, é o padrão. Aqui a fonte, então eu posso trocar de acordo com o seu projeto. Eu estou usando essa fonte, então eu vou manter, mas eu quero bem grande, porque aqui eu vou usar o exagero. Uma coisa que é importante também, né, quando a gente vai fazer um layout, mexer na ferramenta é importante, mas mais importante ainda é você conhecer, né, as regras do design, né, as leis do design, né, quais seriam. Então, por exemplo, exagero, alinhamento. Então, existem várias, digamos, regras que te ajudam demais, assim. Então, tem muita gente que fala assim, como é que faz um site bonito, né? Então, você tem que estudar isso, essa questão de sistemas, né? O design systems. Então, quem quiser saber mais sobre isso, é legal pesquisar design system, porque te ajuda muito, é tipo uma cartilha do que fica bom e do que fica ruim. E referência, então é importante você também
ter referências, né? Então, por que que eu optei pelo exagero aqui? Por referência, porque eu gosto muito de quando eu abro um site e vejo que tem um texto grande, uma foto grande, para mim é atraente. Então, são as minhas referências. Aqui tem o alinhamento do texto, né, distanciamento de letras. Então, se eu quisesse, né, fazer um distanciamento, né, de caracteres, vou fazer um pouco mais exagerado só para... Aí, poderia fazer assim. Então, os caracteres ficam espaçados. Então, esse poderia ser o meu objetivo. Espaçamento entre linhas e espaçamento entre parágrafos. Não tem parágrafo e não tem outra linha, então não faz sentido eu me preocupar com isso. E aqui o alinhamento, a esquerda, ao centro, à direita, quando é um parágrafo, né? Aqui se eu quero um texto que tem uma linha só, né, um single line, e aqui se eu tenho um multiline, né, que tem um texto dentro de uma área. Nesse caso é um single line, né, só tem uma linha. Aqui se eu quero uppercase, ou seja, todas em caixa alta, todas em caixa baixa. Aqui o que seria o versalete, né, que seria uma tradução em português, normalmente o Word usa, mas não é o que a gente quer aqui. Aqui se eu quisesse, né, fazer sobrescrito e aqui subescrito, sublinhado e taxado, né, então riscado aqui no meio. Aqui é a opacidade, então, se eu quisesse fazer transparência. O Blend Mode, ele é igual ao dos outros softwares. Eu vou mostrar isso, não aqui no texto, mas quando eu desenhar o retângulo. E aqui o preenchimento, né, a cor de preenchimento, se eu quisesse uma borda, eu não quero. Só estou mostrando para vocês, só para vocês verem como seria, se você precisasse. Vou colocar uma borda relativamente uma espessura grande. Enfim. Ó. Então, se você precisasse, mas eu não quero, não é a minha proposta. E aqui, se eu quisesse dar o blur, né? Se eu quisesse que isso ficasse meio desfocado. Não. Vou fazer um retângulo só para representar aquela questão do Blend Mode, né? Então, eu vou fazer um retângulo aqui. Ctrl 0, vou para voltar aqui a minha visualização. Vou colocar uma cor. Tiro a borda. Não quero borda. Vou colocar aqui o amarelo. Isso é importante, olha só que legal. Desenhei o retângulo, né? Vou clicar com o botão direito e vou aqui ordenar, ó. Arrange, ó, send to back. Então, eu vou enviar para trás. Tá? Eu não vou manter isso amarelo, só fiz para vocês verem essa diferenciação. Na verdade, é que eu vou usar o cinza 80, que é o cinza 128 do RGB, para quem já estudou um pouquinho de cor aí, tá? E aí eu vou precisar alterar aqui a cor do meu texto. Então, vou vir aqui no preenchimento, eu quero o branco. Eu vou colocar FFFF. O que mais aqui? E aí o Blend Mode, claro. Eu vou colocar aqui o retângulo. Eu vou colocar sem borda e eu quero ele preto. E aí, olha só. Aqui, eu posso tanto trabalhar aqui na opacidade para escurecer esse menu, ou eu posso trabalhar aqui, ó. Então, tipo, eu posso trabalhar com outros blendings. Tá vendo, ó? Quando eu coloco o overlay, eu consigo dar um contraste aqui na minha logo e no meu menu. Eu vou tirar o Blend Mode só para vocês verem, ó, normal e o
overlay. Aí você pode se perguntar, né? Se eu não colocar e só reorganizar, então, tipo, eu vou selecionar esse retângulo, selecionar esse, vou dar para organizar e enviar para trás. Tá vendo a logo? Ela fica mais vibrante. Não é o que eu quero que ela fique mais escura mesmo. Então, é o efeito que eu quero dar nesse caso. Aí você também pode estar se perguntando, mas aí eu não tiro a logo original? Então, tipo, eu não perco a logo original? Nesse caso, como eu só quero mostrar para vocês como fica, né, eu poderia até, enfim, questionar isso. Mas olha só o que eu quero depois. Eu vou puxar isso. Então eu quero ter essa liberdade, ó, de fazer essa transparência. Eu quero que tenha essa diferença, né? Então eu quero que esse cinza fique mais claro, esse fique mais escuro. Enfim, então assim, a proposta do Blend Mode é fazer sobreposições. Então, por exemplo, né, desenhei outro retângulo, e aí vou tirar a borda, e aí vou colocar aqui no amarelo. E aqui é a mesma coisa, olha só, se eu quiser usar, é que eu gosto muito do overlay, eu acho que ele dá vários resultados, assim, legais. E aí eu posso fazer, por exemplo, isso, ó. Então, eu consigo trabalhar de várias formas. Eu vou deixar isso bold, para que isso fique mais enfatizado. Tá? Então, eu volto a dizer, eu não estou pensando aqui numa proposta estética, eu só estou propondo realmente o uso da ferramenta e explorando as possibilidades. Então, se eu quisesse fazer isso, eu poderia. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui um outro retângulo, e esse outro retângulo, eu coloco outra cor, eu vou colocar ciano. E aqui também eu poderia trabalhar, né, com outros blending modes. Vou colocar no multiply e vou subir ele. Multiply. Então, vejam que eu consigo ir mesclando, né, as minhas cores, de acordo com a minha necessidade, de acordo com aquilo que eu quero. Entende? Então, assim, ao invés de você ter que sair e ir para o Illustrator e fazer isso, você pode fazer tudo aqui já no protótipo. Então, aqui você já consegue representar. Agora, na hora de fazer a programação desse site, de fazer a marcação desse site lá no HTML e no CSS, você pode optar em enviar isso por imagem, às vezes fica mais fácil do que você fazer isso no CSS. Então, essa é uma proposta também, tá? E assim por diante. Então, assim, a ideia aqui é só vocês conhecerem as ferramentas. Então, assim, de design é basicamente isso. Então, eu posso desenhar formas geométricas, em linha, enfim. Tenho a caneta também. Então, para quem tem facilidade de desenho e gosta da caneta, então aqui eu tenho a caneta, né? Então, eu posso fazer o desenho que eu quiser aqui. Então, volto a dizer, você não precisa ir lá para o Illustrator ou outro software para desenhar. Você já pode vir aqui e fazer o desenho que você gostaria que tivesse aí no seu projeto. Cadê o magenta? E, enfim, então aqui, por exemplo, eu posso também a mesma coisa, trabalhar com Blend Mode, posso trabalhar com sobreposição, né? Então aqui vou colocar um deles normal. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ó. Ctrl C, Ctrl V. E vou trazer para cá.
Eu vou mudar o Blending Mode, ó. Coloquei Multiply. Aqui eu vou colocar Multiply também, para dar esse efeito mais escuro. Apesar que aqui, na verdade, como é a mesma cor, não vai dar muita diferença. Posso jogar um Difference aí. Aí ele vai para a cor oposta lá no disco de cores. E aí, enfim. Então, posso aqui trabalhar já o desenho disso. Eu vou... Isso. Quero... algo assim. Só na pontinha mesmo. Já não gosto mais desse ciano, já vou trocar ele. Já vou tirar, na verdade. Tá ficando incomodado. Agora ficou muita linha, né? Muita coisa. Bom, que mais que dá pra gente ver aqui, explorar? Ah, você pode acrescentar uma artboard, né? Tipo, mais uma prancheta. E aí você consegue, por exemplo, já começar a imaginar aqui do lado como seria um outro formato. Então, eu poderia fazer aqui para desktop e aqui fazer para smartphone, enfim, poderia trocar aqui o tamanho do dispositivo. E aqui você pode definir, então, tipo, se eu quero 720 por 1080, eu já posso jogar o tamanho aqui. Isso é legal também, para você já desenhar. Então, é essa ferramenta aqui, ó, que você pode desenhar a sua artboard. Ferramenta de zoom normal, né? Então, pega aqui o zoom e você aproxima. O que mais? Quando você clica aqui, então aqui você tem como abrir um arquivo novo, abrir um pronto, abrir um do seu computador. Aqui tem vários kitzinhos que vocês podem fazer download na internet, que são gratuitos. Então dá para vocês terem uma ideia de trabalho. E aqui tem várias coisas, um norte, né, para você não ter que começar do zero. Então isso é bem legal. Aqui é o rename, para você renomear o teu trabalho. Se mudou de ideia. Salvar. Salvar como, se quiser salvar com outro nome. Aqui é para você checar as palavras, então se realmente estão escritas da forma correta. Você pode exportar, então aqui, por exemplo, quero exportar todas as pranchetas. Aí eu posso exportar em PNG, SVG, que é o vetor, PDF para impressão, JPG, como se fosse uma imagem, como se fosse uma foto, né, um bitmap. Aí você pode exportar tanto design, web, OS, enfim. Não vou fazer isso agora. Plugins você pode instalar, então você pode vir aqui e descobrir novos plugins. E aqui é o Help, que pode te ajudar muito. E, enfim, tem a ferramenta de aprendizagem, tem o que é novo. Então, tem várias coisas. Bom, eu vou para aqui para protótipo. Só para a gente continuar aqui nosso básico. Então, no protótipo, eu já consigo colocar interações. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar em portfólio e eu quero que quando eu clique em portfólio, ele vá para outro lugar, né? Então, eu poderia ir para uma página, uma outra artboard, para ele acompanhar aqui o meu flow, aqui o meu fluxo de trabalho. Ou eu posso vir aqui, tá vendo que tem aqui Action? E aí ele pergunta o que eu quero, ó. Então eu poderia colocar uma Action diferente. Só abrir aqui de novo. Então poderia ser um áudio, poderia ser o speech, né, que é quando o site lê para você, animações. Então aqui tem várias formas. Então poderia ser comando de voz, teclado, certo? Então aqui como que seria a interação, né? Como que a interação seria feita?
Quando eu dou o botão direito, ele tem a opção de deletar, bloquear, esconder, agrupar, né, de fazer um componente, de adicionar cor, enfim. E aqui a mesma coisa, né? Então eu posso transformar qualquer um deles em botão, na verdade. Só para dar o exemplo agora, eu vou duplicar essa artboard. Eu acho que pode ser uma boa para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Deixa eu selecionar tudo. Ah, eu vou ter que voltar para design, perdão. Então, aqui, Ctrl V. Ele duplicou o conteúdo, mas não foi para artboard. Tudo bem, vamos lá. Eu vou criar outra por aqui mesmo. Ah, deixa eu dar uma opção legal. Acho que isso pode ser legal de falar nesse momento. Quando eu volto para cá, tá vendo que ele tem essa opção aqui? Eu posso também criar outro projeto por aqui e eles podem interagir, tá? Não só para dar esse exemplo, porque eu acho que é bacana vocês entenderem isso. Então, vamos voltar aqui, né? Vou selecionar tudo, Ctrl C. Vou criar outra artboard aqui. Vou escolher o tamanho, tá vendo? Eu dei um clique simples, ele me oferece o tamanho, tá? Se eu tivesse clicado e arrastado, eu ia ter que começar meio que tudo de novo. E aí fiz aqui, Ctrl V. Aí, ótimo. Então aqui eu vou só colocar aqui, ó, contato. Vou deletar isso que tá por baixo. E aí eu posso colocar formulário, posso colocar o que eu quiser aqui. No meu caso, eu só vou colocar simulando como se fosse o contato, ó, arroba, né, como se fosse o meu contato do Instagram, por exemplo. Só para vocês verem a questão de representar mesmo os elementos, enfim. Poderia aqui já trazer o ícone do Instagram e tudo. Então, aqui, ó, contato. Vou selecionar aqui contato, vou para protótipo e vou fazer a interação. Ó, arrastei para cá. Então, na hora que eu clicar em contato, ele vai vir para cá. Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, tipo, se eu tiver contato, na página contato, não tenho como colocar o... Mas aqui, olha, por algum motivo a minha logo não foi para lá. Deixa eu colocar em design, Ctrl C, Ctrl V. Eu vou trazer para cá. Essas linhas são maravilhosas, né? Porque te dá um norte. Eu acho bem legal. Aí. Vamos lá em protótipo. E aí eu vou colocar para cá. Então, a minha navegação, ela vai ser da home para o contato, do contato para home. E esse botãozinho aqui de portfólio, eu quero... Deixa eu pensar. Tava pensando em colocar ele para ir para um site, alguma coisa, mas não vou fazer isso agora. Finalizei, eu vou vir para o share, vou fazer o que, ó, para compartilhar. Então, eu posso tanto vir aqui para o Design Review e criar o link. O legal do XD é que esse link é público, então eu posso mandar para quem eu quiser. Então, se você já estiver na fase de teste do seu protótipo, você consegue mandar para as pessoas que você for fazer o teste. Olha lá. Né? Então, tá aqui o link, ó. Se eu clicar aqui nesse elo, ele vai dar aqui copy link. Cliquei, ó, link copied.
E aí eu consigo compartilhar para quem quiser. Então, esse é o básico do básico do básico do XG. Então, muito obrigada e qualquer dúvida, comente que eu respondo no próximo vídeo.